oitavo vídeo da resolução do guião de preparação para o Exame Nacional. Neste vídeo vamos finalizar um pouco a parte das funções, ou seja, para trabalhar aqui a composta e a função inversa, e depois trabalhar a parte das sucessões e progressões aritméticas e geométricas. E com isto vamos terminar a parte de funções, para depois avançarmos um bocadinho para a parte de revisão também de geometria. Então aqui no exercício 35 temos aqui uma função do domínio R, temos a função f, temos a função h que é definida por x mais 1 e o nosso objetivo é calcular o valor de f composta com h de menos 1 em 2. Então f composta com h de menos 1 de 2 é o mesmo que ter f de h de menos 1 em 2. E agora aqui eu vou fazer isto de duas maneiras diferentes. E também assim permite recordar, embora essa revisão está feita no próprio guião. Então, para calcular o h de menos 1 de 2, eu posso usar aqui a relação que existe entre a função h e a função inversa. Então, se pensarmos aqui, isto se fosse o domínio da função h e isto o domínio o contradomínio da função h, ao contrário, teremos aqui o domínio da função inversa e aqui o contradomínio da função inversa. O que isto quer dizer? Que se eu quiser calcular o h de menos 1 de 2, ele pertence aqui a este lado, ou seja, pertence ao domínio da função inversa, e o que nós estamos a tentar calcular é este valor, ou seja, o h pelo h de menos 1. Portanto, no sentido contrário, nós vamos ter aqui a função h, o que significa que na função h o 2 comporta-se como a imagem. Então eu posso fazer h de x igual a 2 e assim vou descobrir que x mais 1 para ser igual a 2 tenho que x seria igual a 1. Ou seja, no fundo estamos a afirmar que na função se o h de 1 é igual a 2, então significa de forma equivalente na função inversa, ou na h de menos 1, o 2 está ligado ao 1. Portanto, este 1 que nós vamos descobrir estaria aqui. Agora, se preferirem, podem primeiro descobrir a função inversa, ou seja, pegamos aqui na função h de x igual a x mais 1, o h de x é substituído por y, resolvem de forma a isolar o x, portanto fica y menos 1, e depois explicam então que h de menos 1 de x seria igual a x menos 1. Portanto, significa que calcular o h de menos 1 de 2 é o mesmo que fazer 2 menos 1, ou seja, dá igual a 1. Portanto, voltando aqui, nós de qualquer um dos métodos chegamos à conclusão que o h de menos 1 de 2 é 1, e para fazer o f de 1, agora temos que ir à função cá em cima, vemos que o 1 pertence ao ramo de baixo, logo fica ln de 1 ao quadrado mais 2, a dividir por 1, que dá 0 mais 2 a dividir por 1, ou seja, vai dar 2, por isso a opção correta será a C. No exercício 36 diz, considera a sucessão U de n de termo geral e estuda a sucessão quanto à monotonia. Para estudar uma sucessão quanto à monotonia, vamos ter que fazer o U de n mais 1 menos o U de n, e isto fica 8 n mais 1 menos 4 a dividir por n mais 1, menos 8n menos 4 a dividir por n mais 1, e aqui peço desculpa, era n mais 1, porque o n tem que ser substituído por n mais 1. Então aqui vai ficar 8n mais 8 menos 4 a dividir por n mais 2, e aqui fica na mesma 8n menos 4 a dividir por n mais 1. Ou seja, fica 8n mais 4 a dividir por n mais 2, menos 8n menos 4 a dividir por n mais 1. Agora, aqui temos que encontrar o mesmo denominador, portanto aqui multiplicamos por n mais 1, aqui multiplicamos por n mais 2, e vai ficar 8n mais 4 vezes n mais 1, menos 8n menos 4 vezes n mais 2, a dividir por n mais 2 vezes n mais 1. Sendo assim, vai dar 8n ao quadrado mais 8n, mais 4n mais 4,
e fazendo aqui a propriedade distributiva. No segundo também vamos fazer a propriedade distributiva e eu só estou a colocar aqui dentro de parênteses, que é por causa deste sinal menos, está bem? Por causa dos sinais. Então vai ficar aqui 8n ao quadrado mais 16n menos 4n menos 8 a dividir por, na mesma, n mais 2 e n mais 1. Eu na parte de baixo não costumo fazer a propriedade distributiva, porque o nosso objetivo é estudar o sinal, então acho que dá mais jeito a deixar assim. Vou só fazer, ou seja, só na parte de cima que faço a simplificação. Então aqui vai dar 12n mais 4 e aqui fica menos 8n ao quadrado. 16 menos 4 dá 12, mas com menos atrás fica menos 12n mais 8, tudo a dividir por n mais 2 e n mais 1. E como já sabemos aqui, as termos com n têm sempre que cortar, por isso quando não cortam alguma coisa fizemos de forma errada. E agora aqui ao juntar dá 12 sobre n mais 2, n mais 1. Em termos de sinal, ou seja, o 12 é positivo, o n mais 2 também é positivo, o n mais 1 também é positivo, portanto significa que esta fração é positiva para qualquer número natural. E agora posso tirar a conclusão que então a sucessão é monótona crescente. Não se esqueçam sempre de concluir e não se esqueçam também de ali indicar sempre o sinal, se dá positivo ou se dá negativo. Ou se não é monótona. 37. Seja aqui esta sucessão definida por ramos, mostre que esta sucessão é uma sucessão limitada. Ora bem, então olhando aqui, eu vejo que o primeiro ramo é só constituído por 3 termos, então significa que o primeiro ramo é constituído por um número limitado de termos, então é limitada. Além disso, nós sabemos que o menos 1 elevado a n, no fundo, ou é menos 1 ou é 1, não é? Portanto, significa que o primeiro ramo, portanto, é limitado. Portanto, para n menor ou igual que 3, já fizemos aqui o enquadramento. Para n maior que 3, vocês podem fazer o enquadramento de várias maneiras, ou provar que ela é limitada de várias maneiras. A maneira que eu normalmente prefiro é pegar na expressão, que neste caso encontra-se aqui, e fazer a divisão inteira, ou seja, começamos por dividir o 4n pelo n, para saber o número que vamos colocar aqui. Então, 4n a dividir por n dá 4. Para agora fazermos 4 vezes n dá 4n, passa para este lado, fica menos 4n. 4 vezes 3 dá 12, passa para este lado, fica menos 12, corta e dá menos 13. Aqui este corresponde ao quociente, este é o resto, este é o divisor, e vamos apresentar a nossa solução neste formato, quociente mais resto sobre divisor. E, portanto, a solução passa a ser 4 menos 13 sobre n mais 3. Ora bem, agora, para fazermos o enquadramento, pegamos na parte da fração, ou seja, de 13 sobre n mais 3, para ser um bocadinho mais rápido. E aqui é sempre enquadrado pelo fato de ser uma sucessão de termos positivos, e o deste lado basta substituírem pela primeira ordem que vai pertencer a este ramo, que neste caso será que nós estamos a trabalhar para n maior que 3, podemos substituir por n igual a 4. Então significa que aqui vai ficar 13 sobre 4 mais 3. Depois temos que trocar os sinais, então aqui fica menor, este termo aqui do meio será sempre negativo, e aqui fica menos 13 sobre 7. E depois, somando 4 para ficar ali toda a sucessão, fica 4 e aqui fica, também vamos somar 4, por isso fica menos 13 sétimos mais 4. O que significa que para este ramo a sucessão vai estar entre 4 e, fazendo agora aqui a conta, por isso menos 13 sétimos mais 4 vai dar 15 sétimos. Isto quando estamos a considerar n maior do que 3. Portanto, provamos então que a solução é limitada para valores menores ou iguais que 3, para valores acima de 3, ou seja, posso então indicar que a solução vai estar no fundo enquadrada entre o menos 1, que será o valor mais baixo de entre os dois ramos, e entre 4, que será o valor maior para os dois ramos também. Portanto, no fundo, o conjunto dos majorantes seria de 4 fechado a mais infinito, o conjunto dos minorantes será de menos infinito a menos 1, e como a sucessão é limitada, ou melhor, como o de n é
majorada e minorada, então é limitada. O exercício 38 diz-nos, de uma progressão aritmética, sabe-se que o sétimo termo é igual ao dobro do segundo e que a soma dos 12 termos é igual a 57. A soma dos 12 primeiros termos. Que falta aqui, 12, soma dos 12, foi falha minha, 12, soma dos 12 primeiros termos. Sabe-se ainda que 500 é termo da solução, determina a ordem desse termo. Então vamos lá ver. Primeiro, é uma progressão aritmética, portanto, vamos traduzir esta parte aqui. O sétimo termo é igual ao dobro do segundo, e depois que a soma dos 12 primeiros termos é igual a 57. Portanto, para aqui teríamos que o de 1 mais o de 12 sobre 2 vezes 12 é igual a 57. Aqui nós temos que o de 7 é igual ao dobro de o de 2. O que significa que eu posso daqui tirar que o de 7 seria o de 2, usando aqui a fórmula do termo geral, portanto, o de n é igual a o de k mais n menos k vezes a razão. Portanto, eu posso utilizar o termo geral para substituir o de 7 por o de 2 mais 7 menos 2 vezes a razão. E então chegaria à conclusão que 5R é igual a 2 u de 2 menos u de 2 e, portanto, o segundo termo é 5R. Então agora posso utilizar este termo para calcular o u de 1, portanto, o de 1 é u de 2 mais 1 menos 2 vezes a razão, ou seja, é 5R menos R, que é 4R, e o de 12 também, ou seja, posso escrever à custa do segundo termo. E vai ficar que o de 2 é igual a 5R, e aqui fica mais 10R, ou seja, é igual a 15R. Então, voltando aqui à fórmula da soma, teríamos que o de 1, portanto, é 4R, o de 12 é 15R, a dividir por 2 vezes 12 é igual a 57. Ou seja, aqui vai dar 19R sobre 2 vezes 12 é igual a 57. E agora fazemos a conta, por isso 19 vezes 12 a dividir por 2 vai ser igual a 114R, que será igual a 57, e a razão então fica 57 a dividir por 114, que dá 1/2. Agora que já sei a razão, já posso ir verificar se 500 é ou não termo da solução. Ou seja, eu quero ir ver, portanto, em primeiro lugar, o termo geral ficava o de n. Posso agora calcular, por exemplo, o U de 1, portanto, o U de 1 é 4R, portanto, é 4 vezes 1/2, aqui, que vai ser igual a 2. Então, posso dizer que o de n vai ser igual a U de 1 mais n menos 1 vezes a razão, ou seja, um termo tem que ser da forma 2 mais n menos 1 vezes 1/2, e substituo o de n por 500, então 500 tem que ser igual a 2 mais n menos 1 vezes 1/2. Portanto, 498 tem que ser igual a n menos 1 vezes 1/2. 498 vezes 2 dá 996, seria igual a n menos 1 e, portanto, n é igual a 997, que é um número natural. Por isso, esta seria a ordem do termo 500. No último exercício deste vídeo, temos que A é um número real, que este A mais 6 e A mais 18 são termos consecutivos numa progressão geométrica e que relativamente a essa progressão geométrica sabe-se ainda que a soma dos 7 primeiros termos é igual a 381. Ou seja, vou já começar a traduzir isto aqui. Então, S de 7 vai ser igual a U de 1 vezes 1 menos a razão elevado a 7, a dividir por 1 menos a razão. A fórmula encontra-se no formulário. Mas agora, aqui a questão dos 3 termos estarem em progressão geométrica significa que de termo para termo, se eles estão em progressão geométrica,
temos de estar sempre a multiplicar pelo mesmo valor, ou seja, vamos estar sempre a multiplicar pela razão. Então, eu posso dizer que a razão pode ser obtida quer faça A mais 6 a dividir por A, quer faça A mais 18 a dividir por A mais 6. Então, como tem que dar o mesmo valor, eu posso utilizar isto para encontrar quanto é que é o A. Portanto, vamos multiplicar, ou seja, A mais 6 ao quadrado tem que dar igual a A vezes A mais 18. Portanto, A ao quadrado mais 12A mais 36 é igual a A ao quadrado mais 18A. O A ao quadrado vai cortar e fica que 36 é igual a 18A menos 12A, portanto 36 é igual a 6A, ou seja, A é igual a 6. Ao saber que o A é igual a 6, agora posso substituir em qualquer uma destas razões, ou seja, a razão seria 6 mais 6 a dividir por 6, ou seja, seria 12 a dividir por 6, que seria 2. E, portanto, já sabendo a razão e já sabendo qual o resultado da soma, ali nesta fórmula, já podemos descobrir qual é o primeiro termo. Então, vamos ali acima e vamos substituir, e vai ficar que 381 vai ser igual ao primeiro termo, vezes 1 menos 2 elevado a 8, a dividir por 1 menos 2. Por isso, 381 é igual a U de 1 vezes 1 menos 2 elevado a 8, que não é 8, devia ser 7, porque só estamos a fazer a soma dos 7 primeiros termos. Então, 2 elevado a 7, que fica 128, a dividir por menos 1. Portanto, 381 é igual a U de 1 vezes 127, e 381 a dividir por 127 dá-nos que o primeiro termo seria igual a 3. Chegamos ao fim deste vídeo, espero que tenha sido útil. Encontramos no próximo.